de rock, Woodstock e guitarra e não citar Jimi Hendrix é não conhecer a história. Considerado pela maioria dos críticos como o melhor guitarrista, Hendrix, sem dúvida nenhuma, é um mago de um dos instrumentos mais eletrizantes do rock. E para falar um pouco mais sobre isso, ninguém melhor do que Marcos Volpe, que está muito bem acompanhado de Valdir Ramos, que há um tempo atrás falava de histórias em quadrinhos aqui no Em Cartaz. Mas a sua segunda paixão é mesmo Jimi Hendrix. Boa tarde! Mais uma edição do Clipe em Cartaz e hoje muito especial. Como a Andréia falou, eu tô aqui com o Valdir. O Valdir que tem duas paixões. Como que é esse negócio de duas paixões, Valdir? O Marcos, as duas paixões, quadrinhos e Jimi Hendrix. Eu já estive falando sobre quadrinhos aqui no programa e agora eu tenho aqui uma edição que está unindo essas duas paixões, Jimi Hendrix e quadrinhos. Esta é a biografia do Jimi Hendrix, desenhada pelo Bill Sienkiewicz, tá? Que desenhou Electra Assassina. E essa edição vem acompanhada com um CD raríssimo, com o Hendrix gravando em casa, tá? Sem overdub, sem outros instrumentos. Viola, tudo, só ele, a voz e a guitarra dele, na verdade, tá? Então essas são as duas paixões minhas, Jimi Hendrix e quadrinhos. 27 anos sem Jimi Hendrix. Esse ano completa 27 anos sem ele, né? Pois é, Marcos, 27 e ainda anos. Continua saindo novidade. Ele continua sendo o guitarrista mais inovador e criativo, sem dúvida. Muitos guitarristas de hoje em dia, inclusive, foram inspirados pelo Jimi Hendrix. Ah, certamente. Toda uma geração de guitarristas, né, Marcos? Você não pode dizer hoje que aquele guitarrista que disser que não foi influenciado pelo Jimi Hendrix ou está mentindo, ou então não é guitarrista, tá? Entre eles, Jimmy Momeskin, Eric Clapton, certo. Joe Satriani, exatamente, teve Eric Johnson, E conta alguma curiosidade do Jimi Hendrix. Olha, Marcos, algumas coisas que se falam do Jimi Hendrix por aí são muito equivocadas. Por exemplo, o pessoal costuma dizer que o último show dele aconteceu na Ilha de White. Na verdade não foi. Foi em 6 de setembro de 70, na Ilha de Ferma, na Alemanha, tá? E algumas outras coisas que se falam do Jimi Hendrix por aí que são... Nem eu sabia, foi uma novidade para mim também. O nome dele também, que acho que você talvez saiba, que o nome de batismo dele é James Marshall Hendrix, tá? E algumas outras coisas. E, por exemplo, o que está chegando ao mercado, os lançamentos remasterizados do Jimi Hendrix. Tem um monte, né, que está saindo, são 5 CDs? 5 CDs, né? 5 CDs que estão chegando ao mercado. Essa é o essencial da obra do Jimi Hendrix que está chegando ao mercado, inclusive ao Brasil, tá? Legal. Agora, uma dúvida que persiste. Jimi Hendrix nasceu em 42 ou em 47? Essa dúvida, Marcos, pode ser tirada. Eu não tenho a certidão, uma cópia, evidentemente, da certidão de batismo dele, e ele nasceu em 27 de novembro de 1942. Então, para você que está em casa aí, ó, para não restar 42, hein? 42, 27 de novembro de 42. Porque eu fiz um outro especial com o Jimi Hendrix, tava naquela dúvida, 42, 47... 42, sem dúvida. Agora, uma outra curiosidade do Jimi Hendrix que você possa contar pra gente que não sai na grande mídia. Tipo assim... A namorada dele que morreu ano passado. A namorada dele que morreu ano passado. Quando ele morreu em 18 de setembro de 70, ele tinha cancelado uma turnê pela Europa e estava em casa, hospedado num hotel em Londres, com a namorada Mônica Dannemann. Pois bem, essa namorada é uma alemã patinadora e pintora também, suicidou-se o ano passado por asfixia, aspiração de monóxido de carbono. Isso foi comentado na mídia, mas bem pouco. Alguns jornais divulgaram isso, o Globo, algum outro jornal divulgou isso, tá? E também morreu o ano passado o cara que descobriu o Jimi Hendrix, Shah Chandler, baixista daquele grupo The Animals. Exatamente. Shah Chandler morreu com um problema de coração aos 57 anos, tá? Morreu ano passado também. Então são dois eventos ligados à vida do Jimi Hendrix que... Agora, eu estava batendo papo com ele aqui nos bastidores aqui, ele estava me falando umas curiosidades do Jimi Hendrix, dentre outras coisas, a respeito de um fanzine que você produz. Eu sou editor de um fanzine. Fanzine também tem muito a ver com quadrinhos, né? Então, como as minhas duas paixões são quadrinhos e Jimi Hendrix, eu fiz um fanzine que já está indo para o 4º número, é o número 1 e o número 2 do fanzine, tá? Pode ficar com esses 2 exemplares para você. E nós estaremos lançando a 4ª edição, 3º número,
possivelmente com uma grande festa em novembro. Vamos marcar a festa e divulgar bem, né? E vamos fazer uma festa com bandas de rock que possam tocar Jimi Hendrix. Legal. Olha, eu tô vendo aqui dentro desse fanzine aqui, inclusive o certidão de óbito do Jimi Hendrix. De óbito. E aqui tá dizendo que ele morreu por barbitúricos. É outra confusão que fazem, que é overdose, mas não é, né? Marcos, essa é uma coisa que eu, como fã, fico meio enfurecido quando eu vejo a grande imprensa fica bravo. divulgar. Fico bravo mesmo. Dizer que Jimi Hendrix morreu de overdose de drogas. Não foi nada disso. Quando se fala que Jimi Hendrix morreu de overdose de drogas, seria preciso deixar claro que tipo de droga que matou Jimi Hendrix. Foi uma droga vendida em farmácia, um barbitúrico, como diz aí. Barbituric intoxication, tá? Então é outra falha que se costuma falar. Porque o pessoal colocou a imagem de Jimi Hendrix como um drogado, um doidão, né? Ele não foi nada disso, ele era um artista genial, um ser humano sensível, né? E morreu por um acidente, ingeriu alguns barbitúricos, tomou um vinho, vomitou e morreu. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu acho que se ele tivesse vivo, com certeza ele estaria passando aqui pelo Brasil fazendo um show. Estaria fazendo show. Hoje o Brasil já é uma rota de shows internacionais aí. Mais alguma outra coisa que você poderia falar de Jimi Hendrix? Os discos dele, quantos discos ele lançou? Então, pegando esse gancho que você falou, tipo assim, se ele estivesse vivo hoje, a música certamente seria outra. Ele morreu, mas a música dele continua, e a música dele, Marcos, vai influenciar ainda toda uma geração. Existe toda uma garotada que vai ter oportunidade de ouvir Jimi Hendrix. E continua os discos dele estão chegando. Continua atualíssimo. Dele, né? O som dele não foi superado. Não foi superado. E agora está chegando no mercado esses 5 álbuns do Jimi Hendrix, os 3 primeiros, tudo e mais remasterizado, 2. Remasterizado. Eles foram buscar fita master originais, tá? Para trabalhar no processo de recuperação. E a família dele está soltando mais algum material inédito. Tem um CD que deve estar chegando ao Brasil em outubro, chamado Sultan Saturn Delta, com material inédito do Jimi Hendrix. Olha, então, vem muita coisa para aí. Eu já disse a alguém que o Jimi Hendrix é o músico do próximo milênio. Então, certamente nós começaremos no ano 2000 ouvindo Jimi Hendrix. Jimi Hendrix praticamente foi um deus da guitarra. Uma outra coisa, falando em guitarra, aproveitando o gancho, a guitarra dele foi leiloada? A guitarra dele foi a leilão, né? Foi a leilão? Foi a leilão. Então, a guitarra de uma Fender Stratocaster que foi dada a Jimi Hendrix pelo Hal Cooper, foi a leilão antes de ontem em Londres. O pessoal estava esperando alcançar mais ou menos $300 mil pela guitarra Fender dele. Marcos, eu gostaria de estar lá para dar um lance nessa guitarra. Com certeza. Embora eu não seja um guitarrista. Alcançou? Alguém comprou? Não, me parece que ninguém comprou. Aí como o leilão foi antes de ontem, então essa informação ainda precisa ser checada. Alguém que é fã de Jimi Hendrix tem chance de ir lá ainda. Você também, hein? Arrematar essa guitarra. Gente, o homem sabe tudo. Brincadeira, esse homem é uma fera de Jimi Hendrix. Bom, Valdir, obrigado. Obrigado a você. Alguma coisa para falar, alguma mensagem para deixar? Só falar do livro. Novamente, esse livro é encontrado ainda. Quem gosta de Jimi Hendrix e gosta de quadrinhos vai ter oportunidade de ver isso. Tem uma revista também, né? Sim, a família do Jimi Hendrix está editando um magazine oficial. O magazine se chama Experience Hendrix. Embaixo, The Jimi Hendrix Official Magazine, tá? E esse magazine já está no 4º número. Eu sou assinante, evidentemente, como bom fã, claro. Eu sou assinante desse magazine, tá? E esse magazine tem fotos, material inédito, entrevistas com músicos que foram influenciados por ele. E amigos dele. Tem amigos dele, tem uma entrevista com o Chachandra. Então, o Randy California, que foi um músico que tocou com o Hendrix naquele período que o Hendrix correu nos Estados Unidos, tocando em bandas tipo Little Richard, Ike Tina Turner. O Hendrix tocou em várias bandas. Então o magazine... Uma oba ali com o Little Richard, que foi expulso da banda. O Little Richard botou ele pra fora. Botou ele pra fora, alguma coisa assim. Então tem muita coisa interessante nesse magazine, tá? Um magazine oficial editado pela família do Jimi. No expediente dessa revista nós encontramos o nome do pai do Jimi Hendrix, da irmã, do primo, quer dizer, toda a família dele que agora está no comando desse magazine. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de saber, encerrando rapidinho, porque já estão me dando sinal para encerrar. Aqui é assim mesmo, televisão é desse jeito, é rapidinho. A gente, se fosse falar, o papo ia embora. Paul McCartney que deu um empurrão para ele se apresentar no Festival de Monterrey. É verdade. O Festival de Monterrey, que esse ano completou 30 anos, o Hendrix fez aquela apresentação literalmente incendiária, né? Incendiária. Incendiária a apresentação. O Paul McCartney, né, que telefonou para o John Phillips,
do Mamas and the Papas, um dos organizadores do festival. Exato. Telefonou para o John Phillips e recomendou: olha, os Beatles não vão poder estar aí no festival, mas tem um cara que está arrasando em Londres, Jimi Hendrix. Foi aí que o gancho para os caras convidarem para se apresentar em Monterrey. Legal. Valdir, obrigado pela sua entrevista você, aqui. Max, pelo O homem convite. sabe tudo de Jimi Hendrix, vocês já viram, perceberam. E olha, qualquer hora nós vamos invadir a casa dele. Eu fui lá na casa dele e não acreditei o que tem lá. Valdir, novembro acho que nós vamos lá invadir tua casa, hein? Bem-vindo. A Vamos lá invasão invadir será tua casa. bem-vinda. Vocês aguardem, vamos invadir a casa dele e vamos ver o que tem lá, vamos fuçar. Agora, o fanzine, onde a gente encontra? Bom, o fanzine é uma distribuição meio precária, tá? Você não vai encontrá-lo em banca de revista. Telefone, Então, o meu telefone é 232-1005 e o endereço é Rua Padre Francisco N. Malaquia 76, Vila Xavier, Araraquara, São Paulo, 14 CEP, 14.810-054. Se o pessoal anotar e escrever... 016, né, pô? Quem tá vendo aí pro resto do Brasil. Exato, 016. Querendo um exemplar do fanzine, o pessoal pode me escrever ou telefonar, me passa o endereço e eu mando. A gente dispõe do número 1 e do número 2 ainda para distribuição, tá? O 3 está saindo. O 3 está no forno e vai chegar nas paradas brevemente. Legal. Bom, depois de todo esse papo aí que a gente bateu aqui com o Valdir, a gente vai curtir então esse especial de Jimi Hendrix. Do que ver ele em ação. Vamos ver ele em ação. Vamos lá e eu volto a semana que vem. Um abraço.